Falar sobre sucessão pode parecer desconfortável, mas ignorar esse tema pode sair caro. Neste quarto episódio da sexta temporada do podcast Planejar para a Vida, a planejadora financeira certificada CFP Shirley Ambrosio responde uma verdadeira sabatina com tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para encontrar um planejador financeiro para te ajudar nessa jornada. Olá, seja bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar. Eu sou a Thaís Pessoa e hoje a gente vai falar de um tema que impacta todas as famílias: o planejamento sucessório. Quando ele não é bem feito, pode gerar conflitos, disputas, decisões tomadas em momentos de fragilidade. Então, para ajudar a gente a montar um verdadeiro guia sobre o assunto, eu recebo aqui a planejadora financeira CFP, Shirley Ambrosio. Bem-vinda, Shirley. Obrigada, Thaís. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Shirley, eu queria que você começasse contando pra gente como que você chegou à certificação CFP e com o que você trabalha hoje. Perfeito. Eu sou advogada, sou especialista em direito tributário e atuo como Wealth Planner no Bradesco Global Private Bank. Eu comecei minha carreira no banco como atendente, fui crescendo lá. Em 2015, eu iniciei na área de Wealth Planning, estava prestes a finalizar a faculdade de Direito. E aí, comecei a atuar dentro do segmento, ajudando os clientes com planejamento patrimonial, tributário, sucessório. Então, tem 10 anos que eu estou nessa jornada, ajudando as famílias ultra-high, dentro do private. E eu decidi ter a certificação como uma forma até de trazer mais validação, né, para as conversas, para os diálogos, porque quando a gente pensa em planejamento sucessório, patrimonial, muitas vezes a gente se depara também com estruturas financeiras como fundos, previdência, seguro. Então, a certificação ela é importante para validar e demonstrar ali uma autoridade sobre essas estruturas, não só do ponto de vista patrimonial, mas também financeiro. E é legal você trazer que você trabalha dentro de uma estrutura de banco, né? Porque os planejadores financeiros, eles estão no mercado financeiro. Você pode contratar um independente para te atender, mas você também pode contar com o apoio de planejadores financeiros dentro das instituições, né? Com certeza, com certeza. Shirley, então vamos começar falando de um tema que não é simples, não é fácil, e as pessoas acham que é só para os ricos, né? Também, é óbvio que quem tem muito dinheiro precisa planejar como esse dinheiro vai ser distribuído, mas quem tem herdeiros, né, quem tem filhos, quem tem bens, precisa também olhar para a forma como esses bens vão ser distribuídos para evitar conflito, né, e para evitar que as famílias tenham que se preocupar com temas que são tão materiais num momento de dor, às vezes, da perda de um parente. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que significa planejar a sucessão patrimonial. Sim. Olha, eu começaria dizendo que planejar a sucessão patrimonial é um ato de amor, né? As pessoas olham para a sucessão com um pesar, com um tom fúnebre, pensando na finitude da vida, quando, na verdade, quando você planeja a sucessão, você tem a oportunidade de perpetuar o legado, né? De perpetuar uma história, de perpetuar um patrimônio que muitas vezes foi construído de forma árdua. Então, planejar a sucessão é você organizar em vida como que vai ser a passagem desse patrimônio que você construiu, né? Ou que você herdou, enfim. Então, quando a gente olha para essa organização, é importante que a gente entenda quem é o cliente, a família que está ali organizando essa sucessão. E aqui entra não só entender a família do ponto de vista objetivo, né? Se são casados, se tem filhos, se tem netos, mas também os aspectos subjetivos. Se nessa família já existe algum fator ali que pode se tornar um conflito, que vai se agravar no momento da sucessão. Então, a gente tem que entender também como são as relações familiares do genro com a nora, do pai com o filho, com o neto. Se reside no Brasil, se reside no exterior, porque isso também são fatores que precisam ser considerados nas estruturas, né, que a gente utiliza. Eu preciso entender o patrimônio que o cliente detém. Quais são os ativos que ele tem? Liquidez, imóveis, tem ativos no exterior, tem embarcações, aeronaves.
E aí, entendendo a família e o patrimônio, esses aspectos subjetivos, a gente passa para as estruturas de governança, e que são vários instrumentos que a gente pode usar, né, dentro do planejamento. E aí, para cada família, a gente vai adequando essas estruturas para transmitir o patrimônio com menor custo e evitando conflito entre os herdeiros no momento do inventário. Você comentou de filhos que moram no exterior, né? Ou que tenham ativos, a pessoa que faleceu tem ativos no exterior. Como que funciona? Tem alguma diferença em relação a esses casos? Sim, primeiro que o patrimônio mantido no exterior, ele não passa pelo processo de sucessão formal aqui do Brasil. O juiz brasileiro ele só tem competência para partilhar os bens mantidos em território nacional. Então, quando eu tenho ativo no exterior, minha preocupação é olhar para qual jurisdição esse patrimônio está localizado, está na pessoa física, está numa estrutura, para eu usar os instrumentos mais adequados de acordo com essa localização do bem também, né? Então, eu tenho que ter cuidados extras, né? Muitas vezes eu vou ter que fazer um testamento no Brasil, um testamento no exterior. Às vezes, as estruturas que eu tenho aqui, se o herdeiro do cliente é um não residente, precisa ser ajustada também por conta do aspecto tributário, que também envolve aqui toda a sucessão. Então, tem, sim, muitas peculiaridades. E que tipo de... A gente vai falar dos instrumentos mais para frente, né? Você comentou que tem vários. Mas se esses instrumentos não forem utilizados, que tipo de problemas você costuma ver que acontece de quem não planejou bem a sucessão? O primeiro ponto é, quando você não planeja nada de sucessão, ali no inventário, quem vai ter que tomar essa decisão são os herdeiros. Então, a chance de ter conflito no momento de inventário, elas aumentam quando você não faz um planejamento. Porque muitas vezes você tem algo em mente, mas os seus filhos não sabem que aquela é a tua vontade, né? Então, conflitos podem surgir. Um outro problema muito comum quando você não planeja a sucessão é a falta de liquidez. Porque para o herdeiro acessar o patrimônio que ele vai receber de herança, ele vai ter que arcar com os custos, vai ter que arcar com ITCMD, enfim. E muitas vezes você não tem essa liquidez. Aí tem que se desfazer do patrimônio, às vezes do espólio. Se a gente fala de um patrimônio imobilizado, às vezes não é o timing, né? Você leva anos, às vezes, para vender uma propriedade, a depender da propriedade. Se é um espólio que tem muitas ações, talvez não seja o melhor momento para você vender essas ações na bolsa, né? Então, quando você planeja, você consegue pensar nas possibilidades de conflito, de regrar, pensar nessa necessidade de liquidez e provisionar essa liquidez para os herdeiros, né? E as ações, elas vão para os herdeiros ou elas entram em inventário? Como é que acontece isso? Se você não doar em vida, elas entram no processo de inventário para, depois de feita a partilha dentro desse processo, aí sim você transfere a titularidade das ações. Ah, entendi. E ela vai para os herdeiros legais, se não tiver um inventário dizendo para quem ela deve ir, ela segue o processo de distribuição normal de bens. Se não tiver um testamento, né? Um testamento, Exato. desculpa. O inventário, ele sempre vai existir para você transferir o patrimônio para os herdeiros. E aí, o testamento você pode destinar como você vai transmitir esse patrimônio. Entendi. E aí, a gente está falando, então, de quem pode estar planejando a sucessão e já tem lá uma idade avançada e já está pensando nisso. Mas quem tem filhos pequenos, pessoas de 30, 40 anos, elas podem pensar em sucessão já? Sim, com certeza. Acho que sucessão, quanto antes você pensa na sucessão, melhor. Porque tem vários instrumentos que eles se tornam mais favoráveis em detrimento do tempo, né? Em razão, né, do tempo. Quem tem herdeiro menor precisa, sim, se planejar. Aqui entra uma outra preocupação que normalmente os pais têm, que além da transmissão do patrimônio, é a gestão desse patrimônio. Às vezes, o pai ou a mãe desse menor não vai ser a pessoa mais apta para gerir o patrimônio, principalmente quando a gente fala de grandes patrimônios. Simplesmente porque não tem expertise para lidar com determinados tipos de ativo. E quando você faz, por exemplo, um testamento, tendo um menor, você consegue direcionar quem vai fazer a administração desse patrimônio. E não necessariamente tem que ser o pai ou a mãe da criança. Posso, de repente, indicar um irmão, ou um terceiro, um advogado, alguém da minha confiança que eu sei que vai cuidar melhor daquele patrimônio até que esse herdeiro atinja a maioridade, né? Então, sem dúvida, é imprescindível pensar nesse aspecto também, né, de gestão
e preservação desse patrimônio até que ele complete a maioridade. E aí ele completou a maioridade. Os pais devem fazer algo diferente nesse processo? Sim, na verdade, o planejamento sucessório, ele tem que sempre estar sendo revisto de acordo com essas mudanças que acontecem na formação da família. Então, os filhos crescem, se tornam maiores, pessoas podem falecer, pessoas podem nascer. Então, tem várias questões aqui das relações familiares que vão afetar esse planejamento. Quando um filho atinge a maioridade, se você já tinha um testamento determinando ali como seria essa gestão, talvez isso já não faça mais sentido. Talvez o seu filho já tenha aptidão para lidar com essa gestão. Então, seria o momento de revogar esse testamento, criar um novo testamento. Ou, se tem, por exemplo, uma carga tributária que está em vias de ser aumentada, como a gente está tendo agora com o ITCMD. Muitas famílias antecipam a sucessão. Então, se eu vou antecipar a sucessão doando em vida, eu tenho que ajustar esse testamento também de acordo com essas medidas que eu vou tomar. E também pensar em governança, né? Então, tudo entra de novo para aquela composição patrimonial. O que eu tenho de ativo? Se é um cliente empresário, preciso trabalhar a governança. Com um filho adulto, eu consigo ouvi-lo, eu consigo entender se ele vai querer ou não fazer parte dessa empresa. Então, entra uma série de outras questões que precisam ser endereçadas e quando o filho já está adulto, você já consegue lidar diretamente com ele, né? Para organizar isso também. Entendi. E aí a gente, quando fala de herdeiros, a gente tem os herdeiros necessários, né? Que são os pais, os filhos, o cônjuge. Quando a gente fala, por exemplo, de enteados ou de ex-cônjuge, como que eles entram nessa questão do herdeiro? Tá. Enteados e ex-cônjuges, eles não são herdeiros legais. A lei não coloca eles na posição de herdeiros. O enteado, ele até pode assumir uma posição de herdeiro se eu adotá-lo. Mas aí, se eu adotá-lo, ele já assume uma posição de filho, né? E o nosso Código Civil não faz distinção entre filhos. Então, se eu tenho um filho adotado ou um filho biológico, o direito de herança deles vai ser o mesmo, né? Ou, ainda que eu não adote o meu enteado, eu posso, por exemplo, fazer um testamento destinando parte do patrimônio para ele. Aí ele vai ser meu herdeiro legatário, não um herdeiro legal. Né? A mesma coisa o ex-cônjuge. Ex-cônjuge não é herdeiro legal. Se eu me divorciei, então nem se fala, não tem direito nenhum à minha herança. Salvo se eu escrever um testamento beneficiando ele. E aí aqui a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com a separação de fato. Né? Às vezes eu sou casado, aí separamos, aí não faz o divórcio. E dependendo do prazo ali, se você falece no curto prazo, esse cônjuge pode tentar se habilitar num processo de inventário pleiteando ali, ou meação, ou herança, aí depende de outras questões também. Por isso que é importante documentar o casamento e documentar o divórcio, né? Exatamente. Para garantir a proteção do patrimônio. E aí, por exemplo, as pessoas que, quando falecem, têm contas ativas, contas bancárias. O que acontece com essas contas? Tá. Depende muito se é uma conta conjunta, se é uma conta individual. E aí depende também da instituição financeira. É importante olhar isso, porque às vezes cada banco tem um procedimento, né? Na prática, ali, às vezes a gente ouve os clientes falando, mas na outra casa diz que o cotitular, porque era cônjuge sobrevivente, pode movimentar 50%. Então, cada banco vai ter sua regra, mas em geral, se é uma conta individual, essa conta ela vai ser bloqueada, né? E aí, o inventariante, quando devidamente habilitado, né, devidamente indicado ali para essa posição, consegue, às vezes, converter essa conta numa conta espólio e fazer a gestão da conta até a conclusão do inventário. Mas eu não posso dispor livremente desses ativos mantidos nessa conta enquanto não concluído o inventário. Tá. E aí, concluído o inventário, ele também entra ali com a distribuição natural. Entra na partilha. O que é importante também frisar aqui o que vai para o inventário é a fotografia dessa conta na data da sucessão. Então, estou aqui hoje com saúde, conversando com você. Aconteceu uma fatalidade comigo amanhã, eu vim a faltar. O que os meus herdeiros vão ter que fazer? Olhar para a fotografia do meu patrimônio na data da sucessão, na data do falecimento. Às vezes, esse inventário pode se arrastar por anos. O que eu vou considerar na partilha? O que eu tinha na data da sucessão. É claro, às vezes pode ter vencimentos, e eu realoco, né, até que seja concluído o inventário, mas para fins de partilha eu preciso considerar esse volume. Para fins de TCMD eu vou considerar esse volume. Então, não adianta, tem cliente que pergunta isso, né? Então, Shirley, a conta é conjunta.
Eu sou o segundo titular, não tenho recurso nessa conta, estou ali para facilitar a movimentação. Meu pai faleceu hoje, amanhã eu posso sacar todo esse dinheiro e aí não vou ter TCMD? Não. Porque o que vai para o inventário é o patrimônio na data da sucessão. Ah, entendi. Então não adianta tirar o dinheiro, porque o imposto vai ser pago do mesmo jeito. Mesmo que o banco autorize você a tirar o dinheiro. Exatamente. A partilha vai ser feita considerando os ativos na data da sucessão, né? Aí, se é uma conta individual, você não vai conseguir fazer esse movimento. Porque leva alguns dias para essas contas virem a ser bloqueadas, né? Então, às vezes, se é uma conta conjunta, o titular sobrevivente pode, eventualmente, ele querer fazer algum movimento e a gente tem que ser muito cuidadoso ao dar essa orientação para os clientes. E as dívidas? Um financiamento ou uma dívida que eu tenho com cartão de crédito? O que acontece com as dívidas de quem falece? Essas dívidas, normalmente, vão ser saldadas pelo patrimônio do espólio, né? Então, o que é o processo de inventário? É um processo onde eu vou ali arrolar tudo o que essa pessoa tinha de bens e vou considerar também as dívidas. Então, os credores dessa pessoa vão se habilitar nesse processo de inventário. Essas dívidas serão quitadas e o que sobrar é que é transmitido para os herdeiros. Tinha mais dívida do que patrimônio. Então, talvez os herdeiros não herdem patrimônio. Mas os herdeiros vão herdar essa dívida? Eles vão ter que responder pelas dívidas do falecido? Não. Né? Os herdeiros, eles herdam no limite da herança. Eles não vão herdar as dívidas, não vão ter que arcar com patrimônio próprio sobre essas dívidas. E esse é um ponto até importante, porque tem alguns clientes que falam assim, mas na casa vizinha, como a conta é conjunta, o titular sobrevivente pode movimentar 50% ou pode movimentar livremente a conta. Né? Dependendo do regime de bens, eu vou levar para inventário, e no processo de inventário eu vou determinar quem vai ficar com qual ativo. E eu posso determinar que essa conta vai ficar para o filho A, filho B, ou mesmo para o cônjuge. E aí, se eu já permitir que esse titular sobrevivente movimentasse ou sacasse esse dinheiro, né, vai descasar com o que foi definido no inventário. Por isso que é importante, quando a gente pensa nas contas bancárias, ter uma postura mais conservadora e aguardar o processo de inventário. Porque você não sabe como aqueles recursos vão ser direcionados, né, pelos herdeiros, pelo inventariante. E se por acaso o filho que era corresponsável pela conta tirou o dinheiro e aquela conta, na verdade, ia ficar para esposa. O filho ele pode ser chamado a restituir esse valor? Sim, certamente. Porque aí no momento da partilha, eu vou ter que prestar contas ali daquela conta que eu movimentei. Então, com certeza. Tá, e quando a gente estava falando das dívidas, então, se eu tenho um apartamento financiado e esse apartamento vai ser passado para os meus herdeiros, aí sim eles terão que continuar pagando a dívida do apartamento se ele não tiver um seguro, alguma coisa que cubra essa... Assim, na verdade, quando a gente fala de imóveis, normalmente você tem seguro prestamista já ali no financiamento do imóvel, que quita essa dívida. Mas o herdeiro, ele não vai dar dívida. Só se ele quiser comprar esse imóvel do espólio e assumir o financiamento. Mas ele não é chamado para pagar essas dívidas do espólio com o patrimônio individual dele. Se eu tenho um apartamento financiado no nome de 2 pessoas e uma só morre, a outra consegue usar o seguro para quitar o financiamento? Para quitar a parte de quem faleceu, né? E qual que é a parte? Eles dividem meio a meio na Aí parte vai das depender parcelas? de como que tá o contrato de financiamento, né? A gente teria que fazer uma análise do contrato aqui. Tá. O contrato determina esse tipo de coisa, assim. A metade vai ser pago por uma pessoa e metade vai ser pago por outra pessoa, por exemplo. Você tem que avaliar como que esse financiamento foi feito e como que foi também contratado esse seguro prestamista dentro do financiamento como um todo. Entendi, então, a questão das dívidas. E aí, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho de tributos, né? Acho que tributos é uma coisa que confunde. E aí, a primeira pergunta que eu te faço, de forma geral. Quais são os tributos que, em geral, envolvem a sucessão no Brasil? Sim. Quando a gente pensa em sucessão, tem 2 impostos que a gente precisa se preocupar, que é o ITCMD e o imposto de renda, que pode incidir sobre o ganho de capital em alguns ativos. O TCMD, ele sempre vai incidir pelo valor de mercado. O TCMD, ele é um imposto estadual. Então, cada estado tem uma lei de TCMD com os critérios para apuração desse imposto, qual que é a base de cálculo que eu considero,
qual que é a alíquota aplicável. Então, cada estado tem sua regra e hoje a gente tem uma alíquota máxima de 8%. Então, tem estados que têm alíquota de 4%, como aqui em São Paulo. Tem estado como o Rio de Janeiro que já chegou nos 8% progressivamente. Então, tem que olhar para isso. E tem o imposto sobre o ganho de capital que pode incidir a depender do ativo. Por exemplo, eu tenho um imóvel que eu comprei por R$200 mil. No momento da minha sucessão, esse imóvel vale R$800 mil. Quando a gente pensa no imposto de sucessão, o ITCMD, a base de cálculo vai girar em torno desses 800. O valor de mercado, o valor venal de referência, tem algumas discussões sobre isso. Agora, sobre o ganho de capital, né, essa valorização, o herdeiro pode optar por receber pelo custo de aquisição, ou seja, ele vai declarar no imposto de renda dele o mesmo valor que eu declarava antes de falecer, ou ele pode optar por transmitir a valor de mercado, e aí ele passa a declarar pelo valor atualizado. Aí, nesse caso, teria que apurar o ganho de capital, né? O espólio apuraria esse ganho de capital. E aqui também uma diferença importante. O ITCMD ele é devido por quem recebe a herança, ou por quem recebe a doação. Então, é o donatário ou o herdeiro. O ganho de capital é uma tributação devida pelo espólio que detinha o imóvel, né? Tá. E o ITCMD, ele incide, então, sobre todos os bens que vão ser distribuídos. Exato. Contas, tudo. Exatamente. Na verdade, tem duas coisas que não se sujeitam ao ITCMD, que é previdência e seguro de vida. Atualmente, a gente também tem uma discussão muito grande sobre a cobrança de ITCMD sobre bens mantidos no exterior. Porque uma coisa é o procedimento, né, para você transmitir o patrimônio que está no exterior, que a gente já explicou aqui, se ocorre de forma segregada. O que está no exterior segue as regras lá de fora e o que está no Brasil segue as regras aqui do Brasil no processo de inventário. Agora, o ITCMD desses bens mantidos lá fora pode ser cobrado e depende da regulamentação de cada estado, tá? Tá. E o ITCMD de um bem doado em vida é o mesmo do ITCMD cobrado quando ele vai ser transferido depois da morte? Depende da lei estadual. Cada estado tem sua lei. Tem estado que tem alíquotas diferentes para doação e para sucessão. Inclusive, as alíquotas normalmente são menores para doação, que é uma forma de se fomentar que as pessoas adiantem essa sucessão e o estado arrecade mais. Então, tem que olhar para a lei estadual. Tá. Pode haver distinção. E quando os herdeiros não têm dinheiro para pagar o ITCMD, o que acontece? Então, esse é um grande problema que a gente pode ter no planejamento sucessório mal feito ou a falta de um planejamento sucessório, que é essa ausência de liquidez para arcar com esses custos. O que acontece na maior parte das vezes é, o herdeiro ir atrás de empréstimo para conseguir o dinheiro. Às vezes, você vai ter que vender patrimônio do espólio e não está no momento mais adequado para vender, e aí você acaba perdendo dinheiro por não conseguir precificar bem o ativo. E aí, por isso que é importante ter instrumentos que garantam essa liquidez para os herdeiros na sucessão. Mas eu consigo vender um bem do espólio antes de concluir o processo? Para poder custear essas Até despesas? consegue, mas normalmente, para você fazer isso, você vai precisar de uma autorização judicial. Aí você vai ter que levar esse inventário para o judiciário, aí vai aumentar os custos de honorários advocatícios, etc. Por isso que o melhor caminho é sempre você garantir essa liquidez. E aí, de novo, tem que olhar para cada estado. Tem estado que vai até prever a possibilidade de parcelamento, de TCMD, etc. Mas alguns estados também garantem um ITCMD com desconto para quem paga à vista. Então, esse planejamento da liquidez é importantíssimo. Tá? Agora sim, a gente falou lá no comecinho que a gente tem muitas ferramentas disponíveis para ajudar as famílias no planejamento sucessório. E aí eu vou falar de todos e eu queria que você me desse um breve descritivo ou contasse um pouquinho do que é cada um. Então, acho que o mais conhecido e o que a gente tem falado mais é o testamento. Para que ele serve? O testamento, ele é um instrumento que tem por objetivo destinar patrimônio, primeiro ponto. Então, se eu quero definir como o meu patrimônio vai ser transmitido na minha falta, esse instrumento é o testamento, né? Então, lá no testamento, eu vou dizer quem fica com qual ativo. Eu posso destinar percentuais.
Ele também é um instrumento para você destinar a parte disponível do teu patrimônio. Então, lembrando, todos nós que temos patrimônio, né, tem um ativo que seja, independentemente do volume desse patrimônio. 50% dele é disponível, você pode deixar para quem você quiser, e 50% é legítima, que eu preciso deixar para os meus herdeiros legais, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, dependendo do regime de bens. Então, se eu quero destinar essa parte disponível para outras pessoas, ou mesmo para um só desses herdeiros legais, eu quero beneficiar mais um filho em detrimento do outro, eu quero beneficiar mais o meu cônjuge em detrimento dos filhos, eu preciso do testamento. Sem o testamento, eu vou seguir as regras gerais de sucessão. Tudo é dividido ali de acordo com as regras de sucessão. E o testamento ele é importante também para você colocar cláusulas de proteção no patrimônio. Então, a gente tem a cláusula de incomunicabilidade, por exemplo. Se você não coloca essa cláusula via contrato de doação ou testamento, você não consegue estender o efeito de uma cláusula de incomunicabilidade para os frutos e rendimentos. O que isso significa, né? Quando você se casa com regime de comunhão parcial de bens, você vai ter aqueles bens particulares, bens individuais, que são só seus, que numa hipótese de divórcio, você não precisa dividir. Quais são esses bens particulares? O que você já tinha antes do casamento ou o que você recebe de herança e doação. Só que quando você recebe de herança e doação, por exemplo, uma ação, essa ação ela é incomunicável na comunhão parcial de bens. Então, se você se divorcia, você não tem que dividir a ação. Mas os rendimentos gerados por essa ação, precisa partilhar. Então, lucros, os lucros, os dividendos, né? JCP, tudo isso teria que ser dividido 50-50. A mesma coisa acontece com o imóvel. Recebi um imóvel de herança ou de doação. Ele é incomunicável. Vou me divorciar, não tenho que dividir esse imóvel. Mas os aluguéis acumulados por esse imóvel eu tenho que dividir. Agora, quando você coloca essa cláusula de incomunicabilidade via testamento, você consegue estender o efeito dessa incomunicabilidade para os frutos e rendimentos que esse bem vai gerar. Ah, entendi. Não fiz testamento, então só o principal vai ser incomunicável, né? E tem as outras cláusulas também, a empenhorabilidade, que vai impedir que o herdeiro dê esse ativo em garantia. Tem também a inalienabilidade, que a depender do caso pode fazer sentido. Então, por exemplo, para quem tem um herdeiro menor, eu digo que esse imóvel é do herdeiro menor e só pode ser vendido depois que ele completar a maioridade. Com isso, eu consigo garantir indiretamente que ele viva com os rendimentos do aluguel. Então, se eu não faço um testamento para deixar essas regras, o inventariante, os herdeiros vão poder fazer a partilha do jeito que eles quiserem. Entendi. Super importante, então, né? Importante, inclusive, porque a gente tem 3 tipos de testamento, né? Dá para fazer um testamento sem custo, mesmo que seja particular, e depois esse testamento pode ser levado para o juiz, né? Isso. A nossa recomendação é sempre que se faça um testamento público. Porque o testamento público, você vai lá no cartório, você vai fazer isso na frente de um tabelião, e ele passa a ter fé pública. Então, assim, a chance de alguém questionar que você foi coagido, que, sabe, houve alguma falha, que você foi influenciado, é bem menores. Porque tem ali uma pessoa, né, com fé pública atestando que você tinha capacidade para escrever e deixar aquilo ali. Eu posso até ter discussões relacionadas a esse testamento com relação aos percentuais, se um herdeiro ou não foi prejudicado da forma como eu dividi, etc. Então, a recomendação é sempre que se faça o testamento público. Tá. E aí, a outra ferramenta é doação em vida com reserva de usufruto. Para que ela serve? Quando a gente pensa em sucessão, quanto menos patrimônio eu deixo para o momento do inventário, mais eficiente em termos de economia de custos é o meu planejamento. Por quê? Quando eu faço a doação em vida, primeiro, eu aproveito o ITCMD vigente. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma alíquota de ITCMD de 4%. Mas a gente teve toda uma alteração dentro da reforma do consumo e agora a Constituição Federal determina que esse imposto precisa ser progressivo em razão do valor herdado ou doado. Então, em São Paulo, nós não temos progressividade, ou seja, está inadequado, eu preciso adequar. Já tem um projeto na Assembleia Legislativa para aumentar o ITCMD com alíquotas de 2 a 8. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem algumas famílias que já começam nesse processo de adiantar a sucessão para garantir um ITCMD de 4. Outra coisa, quando você doa o bem em vida e reserva usufruto, você continua
usufruindo desse bem, mas a propriedade dele já passou para o herdeiro. Então, o que acontece na sucessão? Eu simplesmente extingo esse usufruto e o herdeiro centraliza a propriedade, ou seja, não vai passar pelo processo de inventário. Então, se o ITCMD aumentou para 8, não vou ter mais esse ITCMD de 8 para transmitir. E outra economia que eu tenho ao antecipar a sucessão em vida são os honorários advocatícios e os custos, né, cartorários ou processuais, que normalmente são cobrados considerando o volume total também, né, do patrimônio transmitido. Então, a doação com a reserva de usufruto, ela serve para eu antecipar esse processo de sucessão, para ter essas economias com os custos, mas, ao mesmo tempo, ficar no controle daquele ativo. E aí, aqui eu posso segregar o usufruto em poder político e econômico. Então, por exemplo, quando a gente fala de cota de empresa, quero antecipar a sucessão da empresa. Eu dou a cota e reservo o poder político e econômico. O que isso significa dentro da empresa? Poder político. Quem vota por essa cota sou eu. Então, quem está com a caneta decisória sou eu. Os dividendos que essa cota vai gerar, quem vai receber? Eu, porque eu estou com usufruto econômico, né? Esse mesmo racional se aplica para os fundos de investimentos. Então, se a família tem um fundo exclusivo, por exemplo, eu consigo também reservar poder político e econômico. Então, quem dá o mandato para o gestor com relação a qual vai ser ali as diretrizes para investir os recursos, sou eu, não é meu filho. E também, quando tem amortização ou resgate de cotas, eu recebo esses rendimentos. Para o imóvel, a reserva do usufruto, ela é também importante. Então, eu doei a nua propriedade, mas eu tenho o direito de continuar morando nesse imóvel a qualquer tempo ou alugando ele para terceiros. Agora, o cuidado que a gente tem que ter com doação, mesmo com reserva do usufruto. A partir do momento em que eu dou, esse principal passou para a titularidade do herdeiro. Então, isso sai do meu imposto de renda, vai ser declarado no imposto de renda do herdeiro. Surgiu uma oportunidade de vender esse imóvel. Tem um investidor, um fundo querendo comprar a empresa, etc. O valor principal da venda é do proprietário, é do filho, né? Eu até posso dar baixa no usufruto e autorizar essa venda, mas o principal já foi doado. Então, tem que tomar muito cuidado também com isso. E em nenhum caso é possível reverter uma doação? É possível reverter em algumas situações. Por exemplo, a gente tem a cláusula de reversão, que é bem comum também se colocar nas doações. Quando você coloca essa cláusula, se o herdeiro falecer antes de você, esse bem volta para o teu patrimônio. Não vai para os herdeiros dele. Então, pensando nas relações familiares. Estou doando para o meu filho. Meu filho é casado com separação de bens. E eu estou doando uma casa para ele. Se ele falece, o que vai acontecer com essa casa? Vai para o cônjuge e para o neto. Eu não quero que vá para o cônjuge. Eu quero que vá só para o neto. Ou eu faço um acordo e o filho vai escrever um testamento deixando só para o neto, ou eu posso colocar a cláusula de reversão. E aí, se o meu filho falece, esse imóvel não vai para a sucessão dele, volta para mim. E aí eu posso doar direto para o neto. Isso tem custos, né? Eu vou ter normalmente aí uma cadeia de TCMDs para pagar também com a reversão e para doação para o neto. Mas me garante todo o controle sobre aquele ativo. Mas nesse caso que você citou, quando o filho é casado, tem um herdeiro, e ele falece antes do pai. Se ele não tiver essa cláusula de reversão, esse bem é legalmente direito 50% da mulher. Ele não pode doar totalmente para o neto, o avô. Aí depende, porque quanto desse imóvel representa no patrimônio total do filho? De repente, esse imóvel representa 10% no patrimônio total do filho. Aí ele pode deixar para quem ele quiser. Só que para isso, o que ele precisa fazer? Escrever um testamento, dizendo: esse bem que eu recebi do papai vai só para o meu filho, junto com a disponível que fica para ele também. Entendi. Então, é 50% do total de bens e não de cada bem. Exatamente, do total de bens. Agora, quem vai ficar com o quê? Essa decisão ela é feita no processo de inventário, entre os herdeiros e o inventariante. Por isso que é importante ter o testamento se você quiser destinar de forma diferente, para que eles não tomem essa decisão. E tem um planejador para te ajudar a responder essas perguntas, Com né? certeza. Porque é muita informação. Previdência privada, outro instrumento que a gente pode usar para fazer sucessão. Sim. Previdência é um instrumento importantíssimo, né? Ela tem uma série de questões de benefícios tributários também, mas quando eu penso na Previdência, no planejamento sucessório, o papel primordial dela é garantir liquidez para os herdeiros, né? Então, Previdência não passa por um processo de inventário.
basta apresentar a certidão de óbito no banco, na seguradora, que indicando a conta, dentro de 20, 30 dias, os herdeiros já recebem esses valores. E eu posso indicar quem eu quiser como beneficiário, né? Eu não preciso respeitar esses percentuais legais diretamente na Previdência. Claro que, se eu uso a Previdência para prejudicar algum herdeiro legal, esse herdeiro legal pode se voltar contra esse plano aqui e tentar discuti-lo judicialmente, né? Mas eu não precisaria ter esse rigor ao fazer a disposição de quem vai receber qual percentual. E a qualquer momento eu posso trocar os beneficiários, né? Do ponto de vista tributário, Previdência não tem TCMD na sucessão. A gente teve várias discussões em torno disso. Tivemos projetos de lei tentando trazer regras específicas para a cobrança de previdência privada. A gente teve essas discussões no judiciário e o STF decidiu que é inconstitucional cobrar ITCMD sobre previdência, seja PGBL ou VGBL, né? Agora, a gente está tendo uma discussão sobre a incidência de IOF nos aportes na Previdência. Então, aportes para esse ano, né, superior a R$300 mil por seguradora, tem uma cobrança de 5% de IOF. Para o ano que vem, se esse decreto se manter, esse limite é de 600 mil por ano por CPF, independentemente da seguradora. Então, para grandes famílias, esse é um ponto que está em questão também. Tá. E aí, então, a gente falou da previdência privada. Eu queria que você falasse do seguro de vida e eu queria que você contasse, depois que você falar do seguro de vida, qual que é a diferença entre usar a previdência e o seguro de vida, né? Quando cada um deles é mais indicado? Tá. Na verdade, eles podem se complementar, tá? Assim como a previdência, o seguro de vida também é um instrumento para garantir liquidez imediata aos herdeiros. Inclusive, toda essa eficiência do VGBL, por exemplo, é porque ele tem a natureza securitária, né? Ele também é considerado um seguro de vida. Apesar de hoje, nos planos de previdência, você conseguir investir em diversas classes de ativos. Você tem fundo de previdência de renda variável, de renda fixa, de papéis, enfim. O seguro não. O foco do seguro não é esse viés de investimento e de classe de ativos que a previdência tem. É realmente deixar o caixa para o herdeiro. E aqui com um elemento que a previdência não tem, que é a alavancagem patrimonial. Então, para o seguro de vida, eu contrato uma pólice, pago um valor e na sucessão o meu herdeiro recebe uma cobertura, que normalmente é bem maior do que o valor que eu aportei. E por isso que eu falei da questão do tempo, né? Do quanto antes você começar esse planejamento, melhor. Porque quanto mais jovem você contrata um seguro de vida, maior essa alavancagem patrimonial, né? Então, você tem, no caso do seguro, isenção de TCMD e isenção também de imposto de renda, né? Porque a natureza disso aqui é pecúlio. Então, o herdeiro recebe também dentro de 20 e 30 dias, sem nenhum pagamento de imposto, né? E hoje a gente tem várias possibilidades de seguro. Existem seguros de vida que são resgatáveis, etc. É claro que no resgate você tributa os rendimentos, né? O que superar o valor investido é tributado para quem faz o resgate. Agora, para os herdeiros que recebem isso na sucessão como pecúlio, é totalmente isento. Tá? Entendi. Então, os dois se complementam. Então, se eu tenho uma sucessão que vai custar, por exemplo, R$1 milhão, se eu vou pensando no nosso universo private, vai custar R$1 milhão para o herdeiro. Se eu provisiono essa liquidez por previdência, eu tenho que chegar nesse 1 milhão. E ele vai receber o 1 milhão, mas os rendimentos descontados do imposto de renda. Se eu provisiono essa liquidez por meio de seguro de vida, dependendo da minha idade, talvez eu tenha que colocar só 500 mil. Não preciso colocar 1 milhão, porque eu vou ter uma alavancagem de 500. Dependendo da idade, eu tenho que colocar 600, 700, 800. Então, tem essa diferença desse acréscimo a mais que o seguro traz. Tá, e só lembrando que a gente está falando exclusivamente da liquidez pós-morte, né? Porque a previdência pode ser usada para o próprio beneficiário se aposentar com tranquilidade, segurança. Então, Exato. Elas têm objetivos diferentes mesmo. Com certeza. Aqui a gente está olhando totalmente o viés sucessório. A previdência ela é um planejamento também para aposentadoria, né? Pode ser convertida em renda, né? Depender do caso. Mas pensando nela com esse viés sucessório, é instrumento para garantir liquidez imediata para os herdeiros. Muito bom. E aí a gente tem também uma ferramenta que muita gente comenta, que é a holding patrimonial. Explica pra gente o que é e para que ela serve.
Tá. A holding, as pessoas olham para ela como um instrumento, mas a gente não pode esquecer que a holding é uma empresa, né? Então, apesar da gente falar holding, a gente está falando de uma empresa que pode ser uma SA, uma limitada. E ela serve, olhando com esse viés sucessório, transformar patrimônio em cotas. Então, quando eu penso, por exemplo, numa holding imobiliária, os imóveis, num processo de inventário, pode ser objeto de conflito, porque cada imóvel tem um valor, uma localização, uma liquidez. Pode ser que tem imóvel que o herdeiro vai ter valor afetivo e fala, isso aqui eu não vou autorizar a vender nunca. E aí, quando você pensa na sucessão de imóveis diretamente e cria esses condomínios imobiliários, todas as decisões relativas a esse imóvel têm que ser tomadas de forma unânime. Tá? Tem um imóvel e 3 herdeiros. Cada um vai ficar com 1/3 desse imóvel. Todas as decisões têm que ser tomadas pelos 3 em conjunto. Um fala, não alugo, não vendo. Você não aluga, não vende. Você precisa de uma autorização judicial para suprir essa vontade dele. Agora, na holding, esse imóvel, quando eu transfiro ele para holding, ele passa a ser da holding. E o que eu passo a deter são cotas dessa holding. Aí as cotas eu posso dividir 1/3 para cada. E a forma de gestão desse imóvel, se vai vender, se não, se vai alugar ou não, eu vou escrever ali no acordo de sócios, ou mesmo no contrato social. Então, aqui na holding, eu consigo criar regras de governança para essa gestão patrimonial. Essas cláusulas de proteção que a gente comentou, eu consigo impor na cota da holding. Então, tudo que fica embaixo da holding está preservado, porque a cota está gravada com incomunicabilidade, com empenhorabilidade, com inalienabilidade, enfim. Então, do ponto de vista de governança, é esse o benefício. O que a gente tem que ter em mente? O aspecto tributário da holding, ele pode ou não aqui ser também um fator que precisa ser considerado. Para eu integralizar esses imóveis na holding, provavelmente eu vou ter que enfrentar uma discussão de TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que aí é um imposto municipal. Cada município tem sua alíquota. Então, talvez eu tenha que arcar com esse custo. Qual que é o valor desse custo? Como que vai ser tributado o aluguel dentro da holding? Né? Tende a ser mais brando do que na pessoa jurídica, mas a gente está passando por uma reforma tributária que mexe absurdamente no setor imobiliário. E agora eu preciso ter análises não só da empresa, mas dos contratos também que essa empresa tem de aluguel, que precisam ser avaliados. Então, o planejamento tributário da holding hoje, ele tem um papel assim importantíssimo antes dessa tomada de decisão. E a outra coisa eu preciso saber se os meus herdeiros querem ser sócios numa empresa. Eu estou falando de uma empresa. Então, não adianta nada eu criar todo um arcabouço e meu filho falar, eu quero dinheiro porque eu vou morar em outro país e vou torrar esse dinheiro, porque minha filosofia de vida agora é essa. É claro, às vezes eu vou fazer uma governança para evitar que ele faça isso. Mas tem uma série de questões que a gente precisa avaliar com cuidado, caso a caso. Tá? E o planejador financeiro ajuda nessas conversas de família? Com certeza, né? Até porque quando o planejador financeiro ele entra numa conversa dessa de família, ele traz uma neutralidade para essa conversa. Né? Ele traz uma neutralidade, ele traz exemplos de outros clientes, de outras famílias que ele também atendeu. Porque é muito comum, às vezes, para os filhos, para os herdeiros, não querer ouvir o pai. Já tem aquele viés, papai de novo com essa história, né? Mamãe de novo com essa história. Né? Ou, às vezes, um cônjuge não quer ouvir o outro. Um pai que é mais centralizador de patrimônio, isso pode ruir, né? Uma governança, esse excesso de centralização de poder, uma rigidez. Então, às vezes, vindo o planejador financeiro como uma pessoa neutra nessa situação, consegue abrir caminhos para o diálogo, né? Então, é importantíssimo. Muito bom. E a gente tem uma ferramenta que está mencionada aqui, que são os acordos, né? Os protocolos familiares, os acordos de sócios. Como que isso é usado como ferramenta de sucessão? Sim, perfeito. A holding mesmo. A holding, ela por si só não vai resolver a sucessão se eu não vincular essa holding a regras claras de governança, que vão estar nesse acordo de sócios, por exemplo. Então, por exemplo, eu substituí meu patrimônio por cotas, doei em vida com reserva de usufruto. Tá lindo. Tá bom, mas quando você vem a faltar, esse usufruto cai, os filhos vão ter que se entender ali na empresa. E se um deles faltar? Quem que vai entrar no lugar dele? O cunhado, o sobrinho, a sobrinha. Talvez eu não tenha um bom relacionamento com essas pessoas como eu tinha com meu irmão. Como é que fica agora a gestão dessa empresa com esses terceiros?
Então, esses instrumentos de governança, né, o acordo de sócio, ele vai trazer regras sobre isso. Então, ele vai dizer quem que pode ingressar na sociedade, quais os critérios para que um herdeiro ingresse na sociedade. De repente, eu vou estabelecer que e eu congrego isso com um protocolo familiar, né? Que todos os membros da terceira geração só ingressam na sociedade como sócio se casar com separação de bens. Aí eu consigo evitar, por exemplo, que essa discussão fique no âmbito subjetivo ali, para o meu herdeiro que começa a namorar e tem que falar pro namorada, pro namorado, né? Vamos ter que formalizar uma união estável, ou com separação de bens, ou vou ter que fazer um contrato de namoro. Isso sai da subjetividade porque está tudo escrito na governança. Então, eu consigo ter essa conversa de forma mais objetiva, né? Aqui eu consigo determinar também qual que é o papel de cada um. Por quê? Nem sempre um herdeiro que vai receber cotas vai ser a pessoa mais apta para gerir a empresa, né? A gestão, ela tem outras peculiaridades. Eu preciso entender do negócio, né? Eu preciso ter expertise ali para tomar essas decisões de forma séria no dia a dia. Não pode colocar qualquer pessoa para gerenciar. E é muito comum nos processos de inventário os filhos começarem a brigar. Ah, não, por que você vai tomar decisão? Eu quero tomar decisão também. Eu vou tocar a empresa a partir de agora, na falta do papai. Então, no acordo de sócios, eu já coloco todos esses critérios. Que tipo de formação tem que ter? Se eu quero uma formação específica. Se eu quero que ele passe por todas as áreas da empresa antes de assumir essa gestão. Ou não, se eu quero, de repente, que ele passe por todas as áreas, mas que ele também tenha uma experiência fora da empresa. Até para ele conseguir trazer novas ideias. Ou não, eu tenho governança que fala, eu já conheço os meus filhos, eles não vão lidar bem com isso daqui. Vai ter que ser uma gestão profissional. Só que os meus filhos precisam entender desse negócio, porque eles precisam avaliar se essa gestão profissional está fazendo um bom trabalho. Então, esses acordos são importantíssimos para isso, para definir o papel de cada um. E quem que faz valer esse acordo? Os próprios sócios, né? Então, é importante que todos ali assinem, né? Os cotistas assinem. E se alguém está infringindo esse acordo, né, de sócios, ele pode ser levado, né, judicialmente, ele pode sofrer as sanções que vão estar impostas ali também. Muito bom, a gente está tendo uma aula aqui de planejamento sucessório. A gente vai agora para as perguntas do público, então se você tem perguntas, manda para a gente lá na página do Instagram Planejar para a Vida. A gente tem a pergunta da Alice. Sou filha única, mesmo assim eu preciso me preocupar com a sucessão, provavelmente dos pais? Sim, é excelente pergunta, Alice. Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou filha única, os meus pais são divorciados, ou o pai e a mãe é viúvo. Patrimônio inteiro vai ficar para mim. Por que meu pai e minha mãe precisam planejar a sucessão? Justamente por conta dessa questão, né? Dos custos de sucessão, de liquidez, né? A imposição das cláusulas. Então, por exemplo, Alice, se você é casada com comunhão parcial de bens, seria interessante que a sua mãe fizesse um testamento, colocando cláusula de incomunicabilidade, estendendo essa incomunicabilidade para os frutos e rendimentos para proteger. Então, numa situação de divórcio, nada do que você herdou vai ser partilhado. Da mesma forma, ela pode ter uma previdência, um seguro de vida, te indicando como beneficiária para que você acesse isso dentro de 20, 30 dias, independentemente do procedimento ali de inventário que você vai ter que abrir para acessar integralmente a herança. Muito bom. E a Juliana perguntou, sou casada em comunhão total de bens. Se os meus pais falecerem, meu marido terá direito à herança? O seu marido, ele não vai ter direito a essa herança dentro do inventário dos seus pais, né? Então, assim, no inventário dos seus pais, quem se habilita como herdeira para receber essa herança é você. Mas, uma vez centralizado o patrimônio no seu CPF, aí sim isso vai se comunicar, porque na comunhão universal de bens tudo se comunica, né? Todos os bens se comunicam. Então, nesse caso, ele herdaria caso você viesse a faltar, né? Então, se você falecesse, indiretamente essa herança iria para ele. E no caso desse mesmo caso, mas o regime de casamento fosse comunhão parcial de bens, o marido ainda assim teria direito quando os bens estivessem no CPF dela? Teria, mas aí ele teria direito aqui como herdeiro, junto com os outros filhos, né? Se é que ela tem filhos, ele entraria aqui como herdeiro. Porque é o seguinte, quando a gente fala em comunhão universal de bens, a gente fala em uma universalidade de bens. Tudo que está no CPF dos dois se comunica. Então, primeiro ponto, né? Eu herdei bens, vou me divorciar. 50% desse patrimônio vai para o cônjuge, como meação. Na sucessão, faleci, tenho cônjuge de filho. 50% é do cônjuge como meação. O restante vai para os filhos,
né? Agora, na comunhão parcial, recebi essa herança dos meus pais, vou me divorciar. Essa herança eu não tenho que dividir. Poderia ter que dividir rendimento se eu não coloquei aquelas cláusulas de incomunicabilidade estendida. Agora, na sucessão, aí o cônjuge herda, mesmo sendo comunhão parcial de bens. Só que aí ele entra como herdeiro e não como meio. Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos, ele vai receber 1/3 e não a metade. Uhum, entendi. Shirley, muito obrigada pela aula. Acho que a gente conseguiu ter muito mais clareza de como que a gente pode colocar planejamento sucessório na nossa vida, né? Na realidade de cada um. Obrigada pela participação. Imagina, eu agradeço. Esse é um tema que eu amo, né, conversar sobre, para desmistificar esses conceitos, né? Não tem idade para você pensar na sucessão. A partir do momento em que você tem patrimônio, você pode pensar na sucessão em como você gostaria que esse patrimônio fosse transmitido, porque a única certeza que a gente tem é que um dia todos nós vamos passar dessa para uma melhor, né? E tem todas essas questões de impactos, né, que podem avaliar, que podem incidir aqui sobre o patrimônio, e não tem uma resposta certa ou errada. Eu preciso olhar para cada família e construir isso. Então, acho que esses fóruns, né, que a Planejar tem aberto aqui para a gente conversar sobre sucessão, eles são importantíssimos, né, para a gente desmistificar tudo isso. Muito obrigada. E fica aqui, então, o grande recado de que a sucessão pode, sim, evitar custos desnecessários, conflitos, brigas, e que você, quando tem bens, quando tem herdeiros, já pode começar a falar disso. Nunca é tarde. E o planejador financeiro está aqui para te apoiar. Então, encontre o seu planejador financeiro lá no site da Planejar. Planejar para a vida. Quem se planeja tem futuro.